Graça e paz, queridos irmãos. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês para mais uma vez tratarmos de assuntos importantes, pertencentes ao reino de Deus, à obra de Deus, pertencente à nossa vida, não é? Coisas que são de grande relevância para o nosso crescimento espiritual. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para o nosso crescimento espiritual, além de que fazer com que nós entendamos como funcionam as coisas dentro de alguns princípios que a gente precisa compreender, entender da forma correta, para que a gente não atraia sobre nós a condenação, a maldição, a nossa destruição. E hoje nós estaremos começando a falar sobre hierarquia. Hierarquia institucional eclesiástica. Porém, antes de nós irmos um pouco mais à frente, avante sobre esse assunto, lógico que eu não vou falar de forma exaustiva, não é? Não vou falar de forma resumida e específica em alguns pontos que são essenciais para que a gente possa entender como tudo se processa, como tudo funciona dentro das questões espirituais. Amém? Então a gente vai começar lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O capítulo é o 13 de Romanos. Romanos capítulo 13, não é? Romanos capítulo 13, versículo 1 até o versículo 7. Romanos 13, verso 1 a 7. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resistem à ordenação ou ordenança, depende da tradução bíblica, ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos por aqueles que praticam o bem, mas pelos que praticam o mal. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás dela o louvor, pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo, ou seja, o castigo, a punição. Ela é ministro de Deus, agente da ira divina, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais tributo, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Não é? Portanto, a gente entender sobre essas questões de autoridade, né? De princípios de autoridade. E as autoridades, elas funcionam dentro de uma hierarquia. Deus não trabalha
com nivelamento. Deus trabalha com hierarquia. A hierarquia, ela existe nos céus, ela existe na terra, ela existe na nossa sociedade, ela existe em alguns setores, como o setor militar, tem as hierarquias, nas empresas tem as hierarquias, não é? Em todo o setor do contexto social da nossa sociedade existe hierarquias. Na família existe a hierarquia. O pai é a principal autoridade da família, seguido da mãe. O pai é o cabeça da casa. É ele que coordena, é ele que trabalha, luta para conquistar para a família. Não dizendo que a mãe não trabalha, evidentemente que toda mulher trabalha, ela trabalha muito mais em casa do que fora. O trabalho de casa, assim, trazendo isso em questão, é muito mais cansativo do que o trabalho externo, fora da casa. Então, diante disso, dentro do nosso contexto social, nós vivemos em setores que todos eles têm hierarquia, e essas hierarquias elas devem ser respeitadas, pois as autoridades que existem dentro dos diversos contextos da sociedade, elas foram instituídas por Deus. E partindo disso, eu vou trazer uma definição simples, não é? E se você quiser anotar, anote, que nos ensina. Definição hierárquica. Organização fundada sobre uma ordem de prioridades entre os elementos de um conjunto ou sobre relações de subordinação entre os membros de um grupo, com graus sucessivos de poderes, de situação e de responsabilidade. Isso é uma definição de hierarquia. Agora, o que é que vem a ser hierarquia? É a ordenada distribuição dos poderes, com subordinação sucessiva de uns aos outros. É uma série contínua de graus ou escalões em ordem crescente ou decrescente, podendo se estabelecer tanto em hierarquia urbana, militar ou eclesiástica. Ou seja, quando diz urbana, está falando dentro do contexto da sociedade, que não é militar. Fala-se de empresas, de órgãos públicos que estão investidas de autoridade por aquele que conduz, administra os diversos setores que abarcam o nosso contexto social ou da sociedade. Então é importante que você preste bem atenção, porque eu vou falar bem devagar, porque é um assunto de alta importância e que a gente precisa entender gradativamente, não é, dentro dos seus pontos específicos, a fim de que a gente compreenda que a nossa sociedade, ela deve estar organizada dentro desse contexto. Pois as autoridades, como a gente leu em Romanos, no capítulo 13, verso 1 a 7, elas têm um propósito de trazer ordem, bênção, em todos os aspectos. Toda bênção, ela vem de cima, ela não vem de baixo, ela vem do alto.
Já dizia o apóstolo Tiago que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de cima, vem da parte de Deus. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que toda pessoa deve estar sujeita, submissa à autoridade superior, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Veja, foram ordenadas, criadas por Deus. Então, as autoridades constituídas, que são estabelecidas, seja ela em que nível for, elas estão investidas de uma autoridade divina e elas vão prestar contas a Deus. De que forma? Ora, toda autoridade, toda pessoa investida de autoridade, dentro do seu contexto hierárquico, tem funções, obrigações e deveres. Quando estes não são cumpridos dentro do contexto que a Bíblia estabelece, dentro do contexto da Constituição ou das leis que regem o país, um estado, um município, vai acarretar prejuízo para aqueles que estão embaixo, mas vai acarretar também uma cobrança muito séria, grave e de alta relevância para aqueles que exercem função de autoridade. A autoridade que é constituída, ela não está constituída para massacrar, maltratar, usufruir da sua autoridade para prejudicar aqueles que são subordinados. A autoridade ela foi instituída para beneficiar, abençoar a vida como um todo. Quando eu digo a vida como um todo, ela tem o poder de decidir para o bem e para o mal. Quando a autoridade constituída ela não respeita o princípio do qual ela está investida, ela não será uma bênção, pelo contrário, ela será uma maldição para o povo, para o país, para o estado, para o município, seja em que local for, militar, numa empresa ou até mesmo dentro de uma instituição religiosa, como uma igreja, não é? Como também é o nosso caso, nós estamos sempre subordinados a alguém ou a alguma lei estabelecida. A palavra de Deus nos ensina que a bênção ela vem de cima, como eu citei há minutos atrás, a fala do apóstolo Tiago. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, verso 7, ele diz que o superior abençoa o inferior. Os que estão em cima devem trabalhar a favor daqueles que estão embaixo. Legislar, trabalhar, gerar leis que não beneficiem a classe dominante, mas gerar, criar leis, que beneficiem o povo, a sociedade, a empresa, o sistema militar ou eclesiástico como um todo. Leis são criadas e devem ser estabelecidas com o propósito de harmonizar quem está embaixo e quem está em cima, porque quem está em cima, ele está em cima por uma questão de investimento de autoridade. Quem está embaixo, que não está investido dessa autoridade, que alguns classificam como inferior, que no meu entender não são inferior porque estão embaixo. Eles são inferiores porque eles não estão investidos de uma autoridade.
quem está investido de autoridade tem a obrigação de abençoar, beneficiar, cuidar e trazer o bem-estar. O texto de Paulo aqui aos Romanos é bem claro quando diz que a autoridade constituída, o capítulo 13 e o versículo 4, a segunda parte do versículo diz que a autoridade ela é ministro de Deus. A palavra ministro significa aquele que faz o barco andar, é aquele que bota força, é aquele que investe esforço para fazer com que as coisas andem, prossigam de uma forma correta, ordenada, justa. Então, as autoridades são ministras de Deus, eles são servos do povo, elas são instituídas para servir o povo de uma forma geral. Elas não são constituídas para o auto-benefício ou a autopromoção. Quem faz, quem pratica ou quem exerce sua função desta forma está pecando, está cometendo um crime, não só diante da sociedade, principalmente diante de Deus. O apóstolo João, no capítulo 20 do livro do Apocalipse, quando ele traz à tona as revelações de Jesus Cristo, ele diz que no dia do juízo estarão diante do trono reis, governantes, pobres, ricos, todos estarão diante do trono e todos se apresentarão diante do justo juiz. Aqueles que são investidos de maior responsabilidade serão cobrados mais ainda. Disse Jesus que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, é importante que você se debruce, procure se informar ou conhecer mais sobre este assunto. Porque você entendendo isso, você vai entender muitas outras questões dentro da nossa sociedade que sempre está cobrando das autoridades, sempre está pedindo socorro e muitos não são vistos, não são atendidos. Já dizia o salmista Davi que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei, diz o Senhor, Deus falando através de Davi, falando sobre isso, sobre as questões de opressão, da necessidade que está sobre a sociedade e que as autoridades não trabalham em favor delas, mas em favor de si mesmo, não é? Já diz um ditado popular, pessoas que só se coçam para si, né? Só olham para si. A autoridade ela foi constituída para o benefício do povo, para o benefício, para o bem-estar de uma forma geral, para que a sociedade viva de forma ordenada, organizada, disciplinada, metodicamente, indo de acordo, vivendo de acordo com os preceitos da sociedade, de acordo com as leis, sejam municipais, estaduais ou federais, não é? Deve ser respeitada. E as leis que foram criadas, não é? Que são criadas pelos homens, elas devem visar, como eu falei há minutos atrás, o todo, não um grupo, o todo da sociedade, o conjunto social por inteiro, não um grupo em específico, porque aí privilegiaria uma parte da sociedade e prejudicaria a outra parte da sociedade. Então, é necessário você entender e conhecer um pouco mais sobre essa questão. Então, diante disso, aí vem
uma pergunta: qual a importância de uma hierarquia? É importante para qualquer instituição a hierarquia. A hierarquia de cargos ajuda a organizar a produção e dividir as funções do trabalho. Suas definições são essenciais para garantir um planejamento completo. Então, quando a gente entende a importância da hierarquia, a gente entende a importância que cada setor da sociedade tem. Cada setor da empresa tem. Cada setor que é desenvolvido dentro do contexto estadual, municipal, federal, militar, empresarial ou eclesiástico. Porque aí a gente vai conseguir ver e entender que uma está atrelada à outra. A diferença é o nível de responsabilidade. A hierarquia também possibilita que as pessoas se sintam mais seguras em caso de dúvidas, pois sabem a quem recorrer e a quem prestar contas sobre o trabalho, o serviço ou qualquer outra atividade que seja feita. Porque a hierarquia aponta para quem devemos prestar conta e de quem recebemos as determinações, as ordens, o que se fazer. Então, quando as coisas elas não correspondem ou não funcionam dentro dessa escala hierárquica, vai dar tudo errado. Se não funcionar de forma correta, não anda, não vai para canto nenhum. A empresa entra em falência, o Estado não consegue dar conta dos serviços que beneficiem a população, como, por exemplo, saúde, segurança, emprego e assim sucessivamente. Então, dentro dessas questões, alguém vai ser cobrado por aquilo que foi ordenado. Então, quando eu sei quem me deu a ordem, eu vou saber a quem eu devo prestar contas. Então, é essencial que a gente compreenda isso. Aí vem, como lidar com a questão da hierarquia? Primeiro, cordialidade não sai de moda. Você deve entender que alguém que está acima de você, dentro de uma função de maior responsabilidade, não significa que aquela pessoa que está acima de você é o seu opressor, é o seu destruidor, é aquele que vai lhe maltratar, lhe detratar. Não, pelo contrário, ele deve respeitar uma cadeia hierárquica. E aqueles que estão subordinados, os tratar com respeito. Porque respeito, cordialidade, consideração, honra não sai de moda. É uma coisa que não passa, não é? Saber ouvir o seu superior, porque às vezes a gente ouve uma coisa que o superior determina, ensina, passa, a gente muitas vezes interpreta de forma negativamente, sabendo que uma ordem superior veio de outra ordem superior, e a ordem que é dada, ela precisa ser obedecida ao pé da letra, porque se essa cadeia de ordem não for entendida, não vai funcionar. Então a gente precisa saber ouvir e entender aquilo que está sendo falado. Terceiro, confiar no seu líder, confiar naquele que está em uma posição superior a você. Você precisa confiar nele, mesmo que você não concorde com determinadas ordens, você precisa se submeter. Porque se alguma coisa que não der certo, não funcionar, você vai poder dizer, eu segui as ordens. Você poderá apontar, dizer de onde partiu o erro. Você está entendendo? Então, é
necessário você compreender essa questão. Quinto, dê ideias novas e emita suas opiniões. Converse, deixe uma lacuna, deixe um espaço em que você e o seu líder, o seu superior, vocês possam sentar, conversar e trocar ideias, porque às vezes o líder recebe uma ordem maior do que a função dele e não sabe de tudo que se desenvolve ou tudo que se passa no último escalão, no escalão decrescente, no caso. E às vezes é necessário que aqueles que estão debaixo das ordens passem, falem, digam o que está acontecendo, como se está processando. Então, é necessário entender isso aí, que as ideias, novas ideias, opiniões, elas devem permear a relação entre líder e liderado, entre os superiores e os inferiores, como queiram classificar. Aí vem outra pergunta: qual é a vantagem da hierarquia? Não é? Que é uma coisa muito importante que você entenda, que a hierarquia, você conhecer a vantagem, entender a vantagem da hierarquia, é que se as coisas não funcionarem da forma como se deve funcionar, tanto quem está embaixo como quem está em cima receberá a sua devida punição. Então, entendam isso, meus queridos. Avalie o que eu estou falando, analise o que eu estou dizendo, vá para os textos bíblicos e compare cada coisa que eu estou lhe dizendo. É importante você compreender isso, porque compreendendo assim você vai viver melhor como cidadão, você vai viver melhor como chefe de família e você vai viver melhor como um bom cristão, não sendo um rebelde na sociedade, promovendo a divisão das pessoas, das classes sociais. Todos nós somos seres humanos, independente da cor da pele, independente do país, independente do seu credo religioso. Nós precisamos nos unir, estarmos unidos. Não importa se você é rico ou pobre, se você é preto ou branco, se você tem dinheiro ou se você não tem. Nós devemos estar unidos para obedecer aquilo que é estabelecido e não nos dividirmos. Lógico que mesmo tendo opiniões diferentes, pensando diferente, nós temos que convergir para a Bíblia, para a palavra de Deus e ver o que é que ela diz. Não é eu colocar a minha opinião acima daquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz está dito, ponto e acabou. Não tem o que discutir. Se a Bíblia diz sim, é sim. Se a Bíblia diz não, é não. Então a gente precisa entender isso, que o objetivo das questões hierárquicas, das autoridades constituídas, não é dividir o povo, é unir o povo. É trazer uma unidade social, porque não existe nenhuma instituição dividida que sobreviva. O próprio Jesus disse que qualquer reino dividido, ele vai se autodestruir, ele vai se implodir. Então, se uma empresa, os que estão em cima não se adaptam ou não se dão bem, não se relacionam bem com aqueles que são da área de produção, essa empresa vai falir. Porque eles não vão produzir bem, eles não vão conseguir trabalhar alegres, felizes, eles não vão conseguir vestir a camisa da empresa, daquele setor que ele trabalha, eles não vão conseguir. Por quê? Porque eles não estão se relacionando bem. Então tem que haver uma harmonia entre a hierarquia, entre quem manda e quem faz. Porque ninguém é melhor, o que difere um do outro é a função, o investimento de autoridade sobre a pessoa.
Não é que são assuntos que nós vamos, no decorrer do tempo, falar, detalharmos algumas coisas que são importantes para que nós, como crentes, vivamos bem e vivamos melhor. Porque na quebra desses princípios, meus irmãos, não há bênção, só há maldição. O próprio texto sagrado diz aqui, as autoridades que há foram ordenadas por Deus, versículo 1 do capítulo 13 de Romanos, no final do versículo 1. Versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si a condenação. Não importa quem fez errado, faça certo. Se alguém fez errado, se rebelou. Se ele se rebelou, ele é uma pessoa que vai trazer divisão. Porque o rebelde, ele tem essa função. Tudo ele discorda, não concorda com ninguém. Sempre tem que prevalecer o que ele acha ou o que ele pensa. Lembrando que nós vivemos em uma sociedade. E em sociedade, nós temos que viver de forma organizada. Desculpe. Então, vamos buscar, dentro desse assunto, a importância de seguir isso. Sei que muitos veem isso com muita dificuldade, porque nós temos o hábito ou o pensamento muito negativo de achar que a gente sempre é melhor ou superior aos outros. E não é assim. O próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos se considerar servos uns dos outros, considerar os outros superiores a si mesmo. Por mais capacidade que você tenha, por mais qualificação que você tenha, seja o que for, seja humilde. Pare para ouvir, porque ninguém sabe tudo. Nenhuma pessoa chega a lugar nenhum sozinha. Nós sempre precisaremos ter alguém, algumas pessoas ao nosso lado. Uma criança que nasce dentro de um contexto da família, pai, mãe, ela vai se tornar, no futuro, uma pessoa bem-sucedida por causa do investimento dos pais. Investimento em quê? Uma boa escola, para aprender bem. Numa educação em casa, porque a educação não é na escola, a educação é em casa. Você aprende a honrar a Deus, aprende a honrar o pai, a mãe. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que os teus dias se prolonguem e tu sejas bem-sucedido na vida. É o que a Bíblia diz. Então, o primeiro lugar onde o ser humano cresce, onde ele tem apoio, é o principal núcleo, o núcleo vital da sociedade, que é a família. Então, o pai investe, a mãe investe. Isso quer dizer investir tempo, dinheiro, atenção, cuidado, porque ninguém cresce de forma ajustada se o pai e a mãe não investir de forma coordenada tempo, atenção, ensino, cuidados, mostrando passo a passo aquilo que a criança deve aprender, para que ela seja uma pessoa equilibrada, honesta, decente, ordeira, produtiva, amorosa, carinhosa, afetuosa, generosa, amiga, humilde. E são muitos adjetivos que nós poderíamos citar aqui. A formação de um bom ser humano depende daquilo que ele vai ouvir e ver na sua casa. Se bem que muitas vezes há um investimento muito grande
da família, dos pais dos pais, e muitas vezes todos esses princípios que norteiam uma boa família, um bom casamento, um bom relacionamento, muitas vezes é destruído dentro das próprias instituições de ensino, onde muitos professores não seguem esses princípios éticos, morais e espirituais. Como eles não seguem, muitas vezes eles querem passar princípios que são contrários aos princípios eternos de Deus. Então é um trabalho constante do pai e da mãe com a sua prole, com o seu filho. Então há necessidade de entender esse assunto, é de suma importância. Por isso, nesse primeiro vídeo que nós estamos tratando, vamos ter o segundo, possivelmente o terceiro. Peço que você anote, não é? Os textos, você analise os textos, analise o que eu estou dizendo e pesquise mais sobre o assunto, não é? Eu não sou a sumidade, nem a minha voz é a última voz sobre esse assunto. Então, que Deus te abençoe e, se Deus permitir, estaremos na próxima aula dando sequência a este assunto. Deus abençoe você, estamos orando por você. Eu sou o pastor Silvio Vieira de Melo, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança, aqui em Água Fria. Querendo Deus, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.